Pessoal, estamos de volta aqui para a nossa segunda parte do tema, do período interbíblico, ou período intertestamentário, que também é chamado, mas o termo mais recente utilizado para essa aula que a gente vem estudando é chamado de judaísmo do Segundo Templo. Basicamente, o período interbíblico também é chamado de judaísmo do Segundo Templo, porque vai ser a partir da construção do Segundo Templo que a gente vai verificar as novas práticas do judaísmo sendo implantado na cultura de Israel. Como a gente tem dito, esse é o período em que termina o Antigo Testamento e o espaço, entre o início do Novo Testamento é chamado de período interbíblico, ou judaísmo do Segundo Templo, e os livros do Antigo Testamento, que são os últimos registros desse período, ele é basicamente o livro de Daniel, o livro de Esther, que registram o período já do Império Persa, onde a gente vai ver Ciro, o rei que vai permitir o retorno de Israel para Jerusalém. Por que usamos o termo judaísmo do Segundo Templo, né? É importante lembrar. Porque o primeiro templo ele foi construído no século X a.C., um projeto pessoal de Davi, mas quem construiu de fato foi seu filho Salomão, e isso é chamado o primeiro templo. Depois que o povo é liberto do cativeiro e volta para Jerusalém, ali o rei Ciro, a gente vai ver as figuras, os personagens de Esdras, Neemias, Zorobabel, são personagens que vão reconstruir o templo e retomar agora a tradição judaica, até então perdida nessa diáspora, nessa dispersão do povo judeu nesse período. A gente usa o termo judaísmo do Segundo Templo porque vai ser agora, de fato, nesse período do Segundo Templo, onde a gente vai encontrar as práticas judaicas que vão espelhar, que vão projetar o judaísmo que vai estar presente no início do Novo Testamento, quando Jesus Cristo chega. Então, basicamente, o termo judaísmo ele é aplicado somente no período pós-exílio, pois no período do cativeiro da Babilônia, o termo judaísmo ele praticamente não era utilizado. Ele vai ser utilizado agora no período do Segundo Templo. Como a gente tem dito, depois dos registros de Esdras e Neemias, a gente não vai encontrar nenhum registro, nenhum escrito canônico nesse período interbíblico. Na verdade, a gente vai encontrar, sim, diversos registros, porém não foram adotados como canônicos. Mas é nesse período interbíblico que a gente vai encontrar expressões de textos não canônicos, a gente vai ver isso, em escritos do Novo Testamento. Então a gente vai ver isso no livro de Judas, de 1 Pedro, são expressões de escritos achados no período interbíblico, datados do período interbíblico, que vão ser usados pelos personagens do Novo Testamento. Existe um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração, que o judaísmo do Segundo Templo, ele nunca se preocupou em ter um cânon fechado, ter uma Bíblia fechada, como a gente tem por hábito usar. Eles tinham os escritos, que eram considerados inspirados por Deus e eram utilizados, assim como os profetas. O Pentateuco, sim, era considerado a Torá e a palavra revelada da parte de Deus, mas os registros que eram identificados no período do judaísmo não foi descaracterizado, e o judeu daquela época não se preocupou em definir o que era um livro ou um escrito dito como inspirado, porque todo registro servia como fonte de consulta e repasse de uma tradição. Só no ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jâmine, onde os judeus, já praticamente após o período cristão, eles vão se preocupar em fechar o cânon do Antigo Testamento. Então, o cânon que a gente conhece hoje do Antigo Testamento, ele foi fechado no concílio de Jâmine, isso é ano 90 depois de Cristo. Então, percebam, o próprio período dos apóstolos, não havia uma preocupação de identificar livros canônicos e não canônicos. Tanto que, como eu falei, a gente vai encontrar alguns livros do Novo Testamento, divinamente inspirados,
fazendo menção a textos apócrifos. O que são esses textos apócrifos? Textos que não foram considerados canônicos, como o Rolo da Guerra, o livro de Enoque, diversas literaturas que eram utilizadas no período interbíblico, porém nunca houve uma preocupação naquela época de fechar o cano e, assim por dizer, determinar os que eram os livros sagrados e não sagrados. Como eu falei, toda a escritura era divinamente inspirada e, assim, todos seguiam e liam, e essa preocupação só vai ser fechada no ano 90 depois de Cristo, onde os judeus da época vão fechar aquilo que seria o cânon do Antigo Testamento, que é utilizado até hoje entre os judeus e os cristãos protestantes. Por que eu falo protestantes? Porque após o período da Reforma Protestante, a gente vai ter uma contra-reforma da Igreja Católica, onde eles vão incluir 7 livros a mais no Antigo Testamento. E por isso a diferença entre uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. A Bíblia protestante, ela se limita aos 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Esse montante é o total de livros da Bíblia protestante. Porém, na contra-reforma católica, no movimento contra o movimento da Reforma Protestante, a Igreja Católica inclui 7 livros no Antigo Testamento. A gente vai ver um pouquinho mais na frente o que tem de interessante nesses livros que foram acrescidos. A gente vai falar um pouquinho deles, porque acontece no período interbíblico. São textos em grego, destoando dos demais textos originais que são em hebraico, mas ele tem um contexto histórico que é interessante conhecer, porque isso vai nos informar, vai nos alimentar, trazer mais conhecimento para entender o grande objetivo de tudo que a gente está falando é conhecer um pouco mais o Novo Testamento, o mundo em que Jesus chega e o quão diferente ele era das últimas páginas do Antigo Testamento. Então, é uma ponte que é importante a gente conhecer para entender o mundo em que Jesus Cristo vai chegar para iniciar o seu ministério. É interessante que algumas coisas que a gente olha para dentro do Novo Testamento, eles não estavam no final do Antigo Testamento, e por isso a necessidade de estudar isso. Por exemplo, da onde surgem os fariseus? Da onde surgem os saduceus, que são tão mencionados no Novo Testamento? Os religiosos que vão se dispor com Cristo? Né? Quem são os zelotes? Né? Da onde surgem as sinagogas? Se no Antigo Testamento a figura de sinagogas nunca apareceu, e agora no Novo Testamento a gente encontra judeus se reunindo em sinagogas. O rei Herodes, qual a sua origem? Como ele aparece de repente no Novo Testamento? Então existe um mundo nesse período interbíblico que antecede os capítulos, os primeiros textos dos evangelhos, aí Mateus, Marcos, Lucas e João, eles iniciam um mundo que é pós-período interbíblico que a gente precisa conhecer. Bom, um outro personagem que faz menção a textos não canônicos, mas você vai encontrar no registro do Novo Testamento, é o próprio apóstolo Paulo. Olha que interessante. Paulo vai fazer menção de expressões dos escritos do período interbíblico, que até então, por não haver um cânon, era utilizado sem crítica pelo judaísmo. Então, o judaísmo usava diversos escritos da época, não se preocupando se eram canônicos ou não. Paulo usa uma expressão muito interessante, expressões que não estavam no Antigo Testamento, como filhos da luz e filhos das trevas. De onde Paulo tem essa sacada para usar essa expressão? Essa expressão é encontrada num manuscrito chamado Rolo da Guerra, onde existem diversos registros de períodos de guerras, período interbíblico. É um escrito não canônico, por isso que não está na nossa Bíblia. Porém, quando você vai ler o Rolo da Guerra, você vai encontrar essa expressão. O que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo e os personagens da época do Novo Testamento possivelmente faziam uso desses escritos não canônicos, porque a história conta, e a Bíblia, a gente vê essa expressão filhos da luz e filhos das trevas, é uma expressão típica de um escrito não canônico, que é o Rolo da Guerra. Então, nesse contexto, por mais que não estejam canonizados, existe um mundo cultural de quase 400 anos que vai desenhar e moldar
o mundo que Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério. Bom, vamos entrar um pouquinho na história da onde a gente parou da primeira parte do estudo do período interbíblico do domingo passado. A gente vai encontrar a região da Palestina dominada por Alexandre o Grande. A gente vai ver que nesse contexto existiam nessa região diversos tipos de judaísmos. A gente pode dizer que existia um multijudaísmo, porque já não havia uma liderança centralizada naquele entorno. Lembra que desde a saída de Esdras e Neemias, a construção do templo, agora toda a comunidade judaica ela está descentralizada e a gente começa a perceber variação de cultura, de tradição e da própria interpretação da lei. O que vai acontecer com Alexandre da Macedônia, do Império Grego? Ele vai helenizar a Palestina. Ele vai iniciar à força, empurrando a cultura grega para dentro da Palestina. Daí vem, eu falei na aula passada, a origem da palavra agregar. Ele queria agregar, ou seja, transformar todo o mundo conquistado por ele num mundo de cultura grega. Nesse contexto, a gente vai ver que Alexandre ele foi educado na cultura grega e todo mundo ao seu redor respirava essa cultura grega. Então, os filósofos gregos influenciaram Alexandre e, assim, por sua vez, ele influenciou toda a região da Palestina, fazendo com que toda a região fosse helenizada. E a língua falada, por isso que agora, olha que interessante, uma pergunta tem que ser respondida. Como é que, de repente, os judeus, que sempre falaram hebraico, de repente agora sai do Antigo Testamento e pula para o Novo Testamento, todos os judeus falando grego? O que acontece nesse período? Por que há essa mudança de idioma, de língua, por conta de Alexandre o Grande? Ele imputa a obrigatoriedade da cultura grega e, com o passar dos anos, óbvio, a gente está falando aqui de quase 400 anos de domínio, a cultura grega e a língua grega, ou seja, o processo de helenização de uma região acontece e a língua dominante passa a ser o grego. Por isso que a gente vai encontrar todo o Novo Testamento escrito em grego e os seus personagens, a cultura, falando em grego também por conta do idioma local da época. Apesar de ser a Judéia, apesar de ser a região da Galileia, a língua dominante era o grego, e assim como os escritos que a gente tem do Novo Testamento também eram em grego por conta dessa dominação helenista. Uma outra interessante influência da cultura grega é porque Alexandre vai construindo cidades espalhadas por todo o seu vasto império territorial. Ele vai construindo cidades e essas cidades vão tendo um nome de cultura grega, né? Então a gente vai ver Antioquia, a gente vai ver Alexandria, são cidades batizadas com nomes gregos que vão aparecer lá no Novo Testamento. A igreja de Antioquia, a gente vai ver Alexandria, enfim, tem outros nomes que depois você pode procurar e você vai ver que são todos nomes batizados da cultura grega, que você vai encontrar o povo judeu ali andando e se manifestando. É interessante lembrar que a cultura grega trouxe também já de uma influência persa a figura da divindade nos reis. Então você vai ver Epifânio, que essa expressão epifania é a manifestação de uma divindade, a presença divina de um Deus. Você vai ver isso na figura dos reis. Isso vem lá da tradição persa, onde o rei tinha o simbolismo de representar um deus ou uma divindade, e a gente vai ver que isso vai até a cultura romana, até o imperador romano, como sendo o representante de Deus na Terra, quase que um semideus sendo adorado como uma divindade. Isso tudo é uma influência da cultura persa que vai passando pelos gregos e pelos romanos, e a gente vai ver que essa divindade na política, nas autoridades, ela vem da cultura persa. Bem da verdade, a gente vê hoje em dia no nosso país quase que homens e mulheres adorando governantes aí como semideuses, e a gente vivendo quase que o que se vivia próximo do século 0 a.C., por conta dessa divindade que se via nos governantes. Um outro ponto interessante para a gente entender a influência dessas culturas dentro
do judaísmo e, por sua vez, no judaísmo do Segundo Templo, a gente vai encontrar no período pré-exílio, ou seja, antes da Babilônia, a figura de que quando alguma coisa boa acontecia, era Deus que realizava. Quando alguma coisa ruim acontecia, também era Deus que se manifestava. A gente vai perceber isso quando a gente lê 2 Samuel 24, diz assim: o Senhor colocou no coração de Davi fazer o censo judaico, ou seja, contar o povo. É interessante que o mesmo texto narrado em Crônicas, já sobre uma influência babilônica, ou seja, pós-exílio, a gente vai perceber que entra nesse momento a figura do mal. Interessante que, independente das questões teológicas, olha que interessante o texto. Quando eu tenho uma influência pré-exílio, é como o livro de Jó: Deus deu, Deus tomou, Deus devolveu, deu em dobro. Fica fácil o entendimento de que tanto Deus opera o bem quanto opera o mal. Quando a gente vai para uma cultura pós-exílio, a gente percebe que a figura do adversário, do inimigo, surge com mais facilidade nos textos pós-exílio. Por quê? Há uma influência persa e babilônica de que o mal, existe uma figura encarnada do mal, e no meio da cultura, você não pode desprezar uma cultura, e a gente não está invalidando textos da Bíblia por causa disso. Pelo contrário, é entender que o texto ele é recheado de cultura. Antes do exílio, tanto bem quanto mal eram interpretados, ou melhor dizendo, coisas boas e coisas ruins que aconteciam, catástrofe ou bênção, todas eram interpretadas como algo sendo feito da parte de Deus. Pós-exílio, as coisas boas vão ser, de fato, sim, feitas por Deus, porém, a gente vai ver que as coisas ruins têm agora a figura de um adversário executando essas coisas, se contrapondo ao mover de Deus. Quando a gente vai para 1 Crônicas 21, a gente vê que o texto muda, diz que Satanás colocou no coração de Davi fazer um censo e Deus não se agradou. Ou seja, a história é a mesma. Só que uma interpretação dá a entender que aquilo que era ruim foi posto no coração de Davi por conta de Satanás, e do pré-exílio a ação foi toda divina no coração de Davi. Eu não vou entrar na questão teológica, o fato é que Davi faz o censo e aquele que está interpretando os fatos e registrando ele, um declara 100% a manifestação de Deus e o outro já se declara que aquilo que não deu certo foi atribuído ao adversário, ao inimigo, a Satanás. Então é interessante que o quanto a cultura também vai prescrever a orientação dos textos bíblicos. Outro ponto bem interessante para essa comparação da influência das culturas, a gente percebe que no Antigo Testamento Deus é muito concreto. Ele é representado pela arca, pelo tabernáculo, pelo templo, pela coluna de fogo. São elementos físicos onde você via a figura de Deus através daqueles elementos, quase que palpável. Já no Novo Testamento, Deus fica mais etéreo, ou seja, o Senhor passa a viver em mim, a estar no meio de nós, a se manifestar no meio da comunidade. Ou seja, é claro que isso tudo faz parte de um grande plano divino, muito maior do que simplesmente contexto histórico. Mas olhando como contexto histórico, o Antigo Testamento mostra elementos físicos para você fixar a imagem de Deus no meio da comunidade judaica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, já sobre uma influência grega, porque no meio dos gregos, a manifestação dos deuses era presente, era o Deus que se encarnava na mitologia grega. Os deuses andam no meio dos homens, interagem com os homens e ele se humaniza. Então, quando você olha o contexto histórico, você percebe uma influência e, de novo, claro que tudo isso é plano da parte de Deus, mas ele usa contextos históricos para que a narrativa aconteça, e é óbvio, quem escreve os registros bíblicos nunca escreveu pensando em compilar uma Bíblia. Ele apenas queria registrar os fatos para que aquilo pudesse se perpetuar. Só que isso, num plano maior da parte de Deus,
uma estratégia maior da parte de Deus, isso está sendo executado para que lá na frente aconteça o grande livro que vai instruir toda a humanidade a respeito da salvação. Vamos, na sequência, agora voltar lá para Alexandre o Grande, no contexto histórico. Até para a gente entender, a gente está quase chegando, a gente está próximo aqui do ano 200 a.C., a gente está numa transição já no meio do período interbíblico. Alexandre da Macedônia, o Império Grego, quando Alexandre morre, 4 generais vão assumir todo o seu reino. A gente vai se ater aqui somente a 2 generais. Um que fica com a Palestina, a Síria, aquela região, e tem um segundo que vai ficar com o Egito, o Mediterrâneo, a parte de até Roma. E o que vai acontecer? Esses 2 generais, eles vão disputar a região da Palestina. Olha como acontece de novo, período interbíblico. A gente está praticamente aí a talvez 150, 200 anos antes da chegada do Messias, e a região da Palestina, onde o Messias vai chegar, está havendo uma disputa entre 2 generais do Império Alexandrino. A gente vai ver 2 generais chamados Ptolomeu e Seleuco, são 2 generais que vão disputar a região da Palestina. Os Ptolomeus vão conquistar a Palestina, vão imperar naquela região e de novo, vão forçar agora a helenização, vai ser imposta goela abaixo, na força, por conta desse general e por quem seria agora o novo rei daquela região, o novo imperador daquela região. Então, a região da Palestina, com todos os judeus lá dentro, estão sendo obrigados a se helenizar por conta desse general. Então, vamos dizer que os Ptolomeus, ou seja, todo o exército, vai dominar essa região e vai enfiar goela abaixo a tradição judaica. Como eu falei numa aula passada, há um desejo de transformar a Palestina, Jerusalém, numa grande Atenas, ou seja, enfiando goela abaixo a tradição e a cultura helenista no meio do povo judeu. Bom, um dos militares do grupo dos Ptolomeus, desse grande general, ele vai humilhar o povo, ele vai sacrificar uma porca no meio do templo, uma forma de humilhar e tentar fazer com que a cultura judaica fosse interrompida. Muitos judeus vão se helenizar. Vai ser nesse período, como eu já falei, os ginásios de práticas esportivas, que vão dar origem aos Jogos Olímpicos da cultura grega, vão estar se iniciando. Ou seja, tudo isso acontecendo no período interbíblico, que é um período que quase a gente não fala, quase a gente não estuda, mas olha o tamanho da importância dele. Nesses ginásios, quando você vê a cultura grega e as estátuas e as obras de arte, você vê o culto ao corpo, a musculatura dos atletas para fora, o órgão masculino para fora, exposto. E se você vê o órgão masculino daquela época, ele era com prepúcio coberto, ou seja, não tinha a circuncisão. Então, toda vez que um judeu entrava num ginásio, ele ficava constrangido, porque ele era diferente dos demais da região. E muitos judeus optaram por se helenizar, ou seja, aceitaram a cultura grega, ao ponto de não mais viver a fé judaica. Se converteram ou se transformaram em judeus helenistas. Lembra lá em Atos, quando fala das viúvas helenistas, ou seja, mulheres gregas, viúvas que estavam ficando sem o rateio, sem a divisão da comida no meio da igreja. Tanto que os apóstolos vão levantar diáconos para cuidar das viúvas. Ou seja, lá em Atos surge uma figura das helenistas, viúvas dos helenistas. O que é isso? Bem do período interbíblico. Período esse em que a região toda tomada pela cultura grega e assim por influência helenista. Então, esses são 2 contextos interessantes. O que vai acontecer agora que é bem legal da gente entender? Uma família de judeus, por volta do ano 167 a.C., ou seja, a gente está agora no ano
167 a.C., um sacerdote chamado Matitias, junto com seus 5 filhos, vão iniciar uma resistência. Lembra das guerras do Antigo Testamento, de resistir ao inimigo e Deus dava vitória, e o inimigo que trazia o seu Deus era vencido por Israel e Jeová era vencedor? Nesse contexto, um sacerdote chamado Matitias, com seus 5 filhos, resistem por quase 100 anos à força dessa imposição grega, dessa imposição da cultura helenista. Então, esse homem, chamado Matitias, ele vai se levantar junto com a sua família e eles vão ser considerados uma resistência ao Império Greco-Romano. Agora já greco-romano, por quê? Porque Ptolomeu já dominava os 2 lados, de Roma até a Palestina. Então, essa família do sacerdote Matitias, é muito interessante isso, porque eles vão resistir e a tradição e a fé judaica, ela não vai ser extinta graças a essa família. E eles vão resistir com força, impondo uma guerra com armas, resistindo ao Império Greco-Romano que queria helenizar a região. Quando esse sacerdote morre, Matitias, quem vai assumir é um dos seus filhos, chamado Judas Macabeus. E aí vem a história interessante da revolta dos Macabeus. Ou seja, Matitias, o sacerdote, morre, seus 5 filhos ficam, liderado pelo Judas Macabeus, que significa martelo. Ele vai fazer essa resistência. Essa resistência vai ser chamada na história de a revolta dos Macabeus. A revolta dos Macabeus nada mais é do que uma resistência à cultura grega que entrava pela Palestina e eles freavam isso. Interessante que a gente faz aquela ponte lá para a nossa Bíblia Católica, que eu mencionei na aula passada. A Bíblia de Jerusalém é uma das mais usadas do meio católico, eu tenho ela e vale a pena ver a tradução, também é interessante, mas perceba que ali a gente vai encontrar 1 Macabeus e 2 Macabeus, 2 livros que não estão na Bíblia protestante, mas estão na Bíblia católica, do qual nós protestantes entendemos não ser uma inspiração divina, porque não entrou no cânon, porém existe um contexto histórico nesses 2 livros que vale a pena ler. Leia por conhecimento e lembrando, pode haver palavra de Deus. É interessante essa expressão. Palavra de Deus é o nosso cânon fechado com os livros do Antigo e do Velho Testamento. Porém, não tenha dúvida que através de registros históricos, Deus pode falar com você, pode trazer conhecimento para você. Ler um livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus como um contexto histórico para entender o período interbíblico é uma delícia, é maravilhoso. Não perca essa oportunidade de ler e conhecer um pouco sobre a história desse período interbíblico. Nesse contexto, a família Macabeus, eles vão resistir por quase 100 anos, porém vai ser basicamente no ano 68 a.C. que Pompeu, um dos generais do Império Romano, entra na Palestina e aí sim, esse devasta tudo e destrói toda essa resistência judaica daquela época. Por isso que a gente fala judaísmo do segundo templo, porque está se vivendo a cultura e a tradição do segundo templo. Mas Pompeu, a gente conhece o filme Pompeia, também você pode fazer o link com esse contexto, antecede a chegada do Messias. A gente está no ano 68 a.C., onde Pompeu vai destruir essa revolta dos Macabeus, vai destruir o templo, vai deixar praticamente em ruínas, e aí devasta completamente a resistência dos Macabeus. O que era uma cultura do Império Greco-Romano e depois do Império Romano na sua essência? Você podia adorar os seus deuses, você podia manter a tradição do seu país, desde que César continuasse sendo adorado. Então, o que aconteceu? Os judeus que ficaram na região, se submetendo ao Império Romano, eles poderiam cultuar e continuar sendo um judeu, porém, a partir de agora, a Judéia inteira, assim como a Galileia, todos passariam a pagar impostos e tributos a Roma por conta do domínio romano na região.
uma coisa interessante que a gente identifica no Novo Testamento, lembra que aparecem os publicanos no Novo Testamento? Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Quem era esse publicano que aparece de repente no Novo Testamento e o Antigo Testamento nunca fez menção dele? Quando Pompeu toma e entrega a região da Palestina para o Império Romano, toda a região passam a pagar impostos para Roma. E Roma vai levantar cidadãos da Palestina, judeus, para cobrar impostos dos próprios judeus. Então, lembra quando a gente fala do publicano, aquele que tinha o direito público de cobrar imposto? Mateus era um desses. Ele podia cobrar impostos e, assim, repassar uma parte para o Império Romano. Então, ele fazia a riqueza, porque parte do dinheiro ficava com o publicano e um outro percentual ficava com o Império Romano. Só que o Império Romano, numa estratégia de governo, de governança, pegava cidadãos da própria cultura, levantava como um publicano aquele que tinha direito de cobrar impostos publicamente. Por isso ele era odiado pelo seu povo, porque era considerado um traidor. E esse é um desses que Jesus Cristo vai escolher para, assim como Zaqueu, a história dele também. Então a gente vai encontrar vários personagens, vários contextos culturais que aparecem no Novo Testamento, que a gente precisa entender que link, da onde surgem esses caras. Então a gente faz uma outra ponte legal, que é a figura dos publicanos, o cobrador de imposto, né? Que é uma figura no Novo Testamento. Um pouquinho antes de Pompeu entrar na Palestina e tomar e acabar com essa revolta dos Macabeus, esse governo, esse sacerdócio dos Macabeus, eles vão ser considerados a dinastia dos Hasmoneus, ou Hasmoneia, é a expressão para aquele grupo de resistência que por um certo tempo foi idolatrado pelo judeu por conseguir manter a tradição judaica, a fé judaica no meio de uma guerra contra o Império Grego. Porém, nesse período de resistência, partidos políticos dentro dessa dinastia Hasmoneia, ou seja, a dinastia dos Macabeus, partidos políticos vão surgir para discutir poder, como toda figura política está em torno do poder. Então, a gente vai encontrar nesse período o surgimento de partidos políticos. A gente vai encontrar os fariseus, os saduceus, os zelotes, a gente vai encontrar os essênios. São grupos, no meio daquele contexto, antes de Pompeu chegar e varrer e acabar com aquela farra do judaísmo, partidos políticos vão se movimentando. Depois que a cultura vem, esses partidos continuam. Depois que a cultura grega vem, esses partidos continuam. E aí que vai aparecer a figura do fariseu, do saduceu, dos zelotes, que eram aqueles que zelavam pela palavra, eram grupos de resistência, de manutenção da tradição judaica debaixo do guarda-chuva do Império Romano. Então a gente vai encontrar no meio dos fariseus. Qual é o papel do fariseu? O fariseu era o doutor da lei. Lá no período interbíblico, era aquele que garantia a correta interpretação dos textos bíblicos para que isso não se perdesse. Os fariseus, que a gente repudia tanto quando vai ler o Novo Testamento, no período interbíblico, eles são fundamentais para a manutenção da interpretação da lei. Eles são os doutores da lei, e respeitadíssimos por isso. Então, eles têm um vínculo mais escatológico, porque eles acreditavam em anjos, numa vida pós-morte, e existia a figura dos saduceus, que tinha uma influência mais... Eles eram os sacerdotes, mais teocrática, ou seja, mais voltada para essa relação do sacerdote, e não criam numa vida pós-morte. E a gente depois vai ver um grupo de essênios, que são aqueles que vão se afastar e vão morar em comunidades afastadas. A comunidade de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, dessa própria comunidade de Qumran, muita coisa acontece com os essênios. Isso é um outro estudo, mas você pode pesquisar, você vai encontrar esses partidos políticos no período interbíblico. Após o domínio romano, a manutenção desses grupos religiosos
grupos políticos também, podemos chamar assim, eles são aqueles que mantêm o povo debaixo da lei e da tradição judaica. Por isso que quando a gente cai no Novo Testamento, surge de repente a figura dos fariseus. Mas quando eu terminei de... Por isso que a gente fala, quando eu terminei de ler Malaquias, quando eu terminei de ler Daniel, quando eu terminei de ler Esther, não tinha fariseus, não tinha saduceus. Da onde surge esse pessoal? Por isso que o período interbíblico é importante a gente conhecer para saber disso. Então, quando a gente lê sobre o farisaísmo, o próprio apóstolo Paulo era um fariseu, era um doutor da lei, conhecedor. Desde aquele período, os fariseus vão renovando seus grupos, né, seu partido, com pessoas cultas, conhecedoras da lei, conhecedoras da tradição romana, conhecedoras da tradição judaica, ou seja, eram intelectuais da época, porém, eles vão agora, como os saduceus, a disputa é pelo poder. E disputa pelo poder faz com que a gente olhe para esse contexto e não veja mais a figura de homens que interpretavam a lei para interagir com o povo. Por isso, a figura de Jesus Cristo ser tão contra as práticas desses religiosos que surgem aí no período interbíblico. Outro ponto interessante, quando Pompeu, no ano 63, ele invade a Palestina, o que era a cultura romana? Toma, domina e coloca ali um governante. Coloca ali um governante, um rei, mas alguém debaixo da submissão de Roma. O que o Império Romano faz? Vai colocar ali, na região da Galileia, a figura de um cara que a gente conhece muito quando lê o Novo Testamento. Vocês lembram quem é o governante da Galileia nesse período? E vai ser posto pelo Império Romano? É a figura de Herodes. Herodes, ele não era judeu, por isso a briga entre... Lembra do Novo Testamento, quando você via ali os fariseus, os religiosos, tentando interagir junto com o governante, com Herodes, o rei Herodes, o governador Herodes, para que eles dessem ordem a respeito do que essa casta política de religiosos desejava, que era matar Jesus, um dos exemplos. Então, só que o povo judeu não gostava de Herodes. Por quê? Porque Herodes não era judeu. Herodes, ele era um idumeu, que é da descendência de Edom, dos edomitas. E aí você imagina, os judeus estavam acostumados com a dinastia Hasmoneia, ou seja, lá dos Macabeus, homens firmes que prezavam pela lei, pela cultura hebraica, pela lei de Moisés. Esses caras são derrotados pelo Império Romano e agora o Império Romano coloca um rei sobre um governante na região da Galileia e outro na região da Judéia. Ou seja, os judeus não reconheciam autoridade naquele Herodes. Herodes, quando é chamado para governar, ele tinha 15 anos, porque seu pai tinha uma grande influência com Pompeu em Roma. E aí, como toda articulação política, não diferente dos dias de hoje, Herodes vai governar a Galileia. Ele tinha cerca de 15 anos quando começa. Tanto que quando a gente vai ver José e Maria fugindo da perseguição da ordem de Herodes, de matar as crianças por conta do rei que teria sido anunciado pelos sábios do Oriente. Então, olha que interessante. Aquilo que a gente lê no Novo Testamento a respeito de Herodes, ele foi desenhado lá no período interbíblico. Quem é esse Herodes que aparece de repente lá em Mateus, nos Evangelhos? É Herodes, nomeado pelo Império Romano no período interbíblico, que agora aparece no Novo Testamento para a gente entender esse contexto de governo e política na região da Palestina no momento da chegada do Messias. É interessante nesse contexto de Herodes, porque quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar Herodes do início ao fim, parece um ser eterno, né? Que tem mais de 200 anos nessa brincadeira. Na verdade, esse primeiro Herodes que aparece, ele morre logo depois, tanto que o Novo Testamento fala que Maria e José voltam do Egito quando sabem da morte de Herodes, ou seja, já não tinha mais o risco de ninguém matar as crianças. Então, volta com o menino Jesus.
Mas depois que ele morre, ele tem 3 filhos que vão aparecer nessa história. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. E cada um vai assumir uma parte do reino do pai. De novo, ele é o rei Herodes. Olha para o judeu o quanto é difícil olhar para a sua história, encontrar reis como Davi, Salomão e agora se deparar com Herodes, alguém que não é judeu, é um outro povo, da origem de Edom, e agora está governando, reinando sobre os judeus. Então, a revolta política entre esse rei e os judeus era enorme. Só que olha que incrível, a figura de Jesus Cristo vai fazer com que essas 2 linhas políticas que sempre se odiaram articulassem para que pudessem crucificar o Messias. Então, dentro desse contexto de Herodes, é só um adicional de cultura, de informação aqui, de curiosidade. A gente vai ter Herodes Arquelau, que ele governou a região da Judéia e Samaria, e Idumeia também. Foi entre os anos 4 a.C. e 6 depois de Cristo. A gente vai ver isso em Mateus 2:22, que diz assim, se você quiser pegar a sua Bíblia, a minha está aberta aqui, diz assim: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Está em Mateus 2:22. Herodes Antipas vai governar a Galileia e a Pérea de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. E a gente vai encontrar, porque esse Herodes Antipas, é aquele que vai ter problema com João Batista. Então, olha que interessante. Os filhos do primeiro Herodes, eles vão aparecer como vários personagens no Novo Testamento. Esse aqui, lá em Mateus 14, do 1 ao 12, é quando o próprio João Batista vai mostrar problemas, porque ele vai acusar Herodes do pecado com relação à sua mulher. Enfim, você depois pode abrir a Bíblia lá em Mateus 14 e você vai perceber isso. É nesse mesmo texto que Jesus chama os fariseus de raposa. É bem interessante. Agora, quando você começar a ler o Novo Testamento, a ideia é que quando você passar por Mateus, Marcos, chegar em Atos, entender todo aquele contexto, você vai lembrar do que a gente está falando do período interbíblico e você vai perceber figuras do Novo Testamento que agora você consegue entender porque você passou pelo período interbíblico. Então, a gente vai encontrar diversos Herodes por conta dessa descendência, essa sequência de personagens que vão recebendo o mesmo nome, assim, sobrenomes diferentes, mas são todos esses governantes que vão assumindo por um bom tempo essas regiões da Judéia, Galiléia, ou seja, toda a Palestina. Bom, pessoal, essa é uma passagem rápida sobre o período interbíblico, 400 anos de história de influência grega, que vão preparar o mundo que antecede a chegada do Messias. Então, a cultura grega, as respostas que a gente encontra no período interbíblico, eles estão voltados para as perguntas o que são as sinagogas? De onde surgem as sinagogas? De onde surge o farisaísmo, o saduceu, os zelotes, partidos políticos desse período? Por que eles falavam grego? Se eles eram judeus, por que a escrita estava a escrita grega, né? Como aparece o Império Romano, de repente, de uma hora para outra. Então, acaba o Império Persa, depois o Império da Macedônia, ou seja, o Império Grego, depois o Império Romano. Nessa transição, é a transição de impérios em que o Messias chega, a figura de Herodes. Então, diversos textos do Novo Testamento ficam mais fácil para a gente, a figura do cobrador de impostos, do publicano, que a gente vai encontrar isso no período interbíblico. E a figura dos macabeus, que aparece na Bíblia Católica, onde você pode ler e conhecer um pouco mais sobre a revolta dos macabeus, que foi uma revolta que depois, a partir dela, que nasce o farisaísmo. A sua vida inteira você tinha uma bronca danada dos fariseus,
por conta de serem homens religiosos, adversários de Jesus Cristo, nos seus embates teológicos lá do Novo Testamento, mas que no período interbíblico eles, de certa forma, foram fundamentais para a manutenção da cultura, da lei, de não se perder a lei nesse período, e esses doutores da lei passam esse período todo até a chegada de Jesus no Novo Testamento, só que agora com a sua mentalidade totalmente transformada, muito mais voltada para poder e força política do que propriamente interpretar a lei de Deus, se aproximar do homem, tirar o jugo do homem. E aí uma reflexão para a gente. Quando a gente brinca e chama alguém de fariseu, a gente ainda olha no nosso meio homens e mulheres que gostam da religiosidade, gostam de trazer julgo sobre o povo, mesmo num período de graça, e agem como os fariseus da época de Jesus Cristo, ao invés de se tornarem intérpretes da lei, facilitando o conhecimento e a interpretação das Escrituras, preferem trazer julgo sobre o povo, fidelizando o povo debaixo das suas palavras, líderes que mantêm o seu rebanho presos, mas são incapazes de dar alimento para que possam andar sozinhos, exatamente como os religiosos fariseus da época faziam. Então, esse é o mundo do contexto interbíblico. É uma aula rápida, mas é para aguçar sua curiosidade, que você possa ir a fundo pesquisando mais sobre o período interbíblico. Recebi várias mensagens da primeira aula, conversamos, tiramos dúvidas, falamos, e com várias pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp. Então, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, manda mensagem. Se eu não souber responder, eu vou pesquisar. Se não souber, a gente procura essa resposta junto. Mas o período interbíblico é muito rico e que, de alguma forma, possa ter trazido mais conteúdo para você, mais conhecimento e que você tenha gostado. Fique na paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo.